Fala pessoal, tudo bom? Bom dia pro pessoal que vai ver a aula aí de manhã, né? Boa tarde para quem está vendo a aula agora que eu estou gravando. E boa noite pro pessoal de noite que vai assistir a mesma aula. Pessoal, assim como eu já comentei com vocês ali no Discord, por algum motivo a aula de manhã não gravou os primeiros 5 segundos, né? E, e eu vou fazer então um compilado, né, daquilo que a gente viu pela manhã, que é o mesmo conteúdo da noite, né? Só que um pouquinho mais rápido, né? Para que, né, da mesma forma vocês tenham acesso ao conteúdo. Então é o seguinte, a gente vai, pessoal, hoje trabalhar, né, e começar a parte de autenticação dentro da nossa aplicação. A gente, para isso, né, vai precisar trabalhar com uma biblioteca da própria Microsoft, não tem por que a gente, né, reescrever toda essa parte, né, ou reinventar a roda, porque já tem uma biblioteca que basicamente para qualquer coisa padrão, default aí de autenticação, ela vai servir muito bem, né? Ela já tem um monte de funcionalidades e de coisas que a gente pode utilizar, ok? Então a gente vai utilizar uma biblioteca para trabalhar com a autenticação. E para isso, pessoal, então eu estou aqui com o projeto do pessoal da noite, né? O projeto do pessoal da manhã eu já implementei com eles hoje de manhã, só que não gravou. Então eu vou trabalhar em cima do projeto do pessoal da noite. E na sequência eu já subo então o vídeo, já coloco o código lá no Git e vocês conseguem ter acesso a isso. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal, é obviamente instalar a biblioteca dentro aqui da nossa aplicação. Tomar cuidado, pessoal, porque hoje de manhã tivemos um problema, não na instalação aconteceu tudo bem, mas na hora de fazer uma migração e um update database, que vocês vão ver aqui daqui a pouco, a aplicação crashou, justamente porque, né? Vamos procurar aqui a biblioteca, o nome da biblioteca é Identity, opa, faltou o I aqui, e já vamos, Identity aí, e já vamos colocar aqui, ó, pode colocar Microsoft, na verdade Microsoft não, né? Vamos colocar aqui, ó, Core do Entity Framework Core, porque é uma extensão, né, da biblioteca que a gente utiliza, né, do Entity Framework, né? São bibliotecas diferentes, mas que se comunicam entre elas, beleza? Então, só tomar cuidado aqui para pegar a biblioteca correta, ok? Essa biblioteca que a gente está vendo aqui, deixa eu só confirmar o nome dela para ver se está certinho. Se eu não me engano, é essa daqui mesmo. ASP.NET Core, não é essa daqui, por isso que eu estava achando estranho, essa da extensão. Aqui embaixo, ó. ASP.NET Core, né, Identity.Entity Framework. Então ela vai ser uma extensão da biblioteca que a gente está trabalhando, ok? Ela já vai ter várias funcionalidades para cadastrar, para criar tabela, para uma série de questões aí que a gente não vai precisar fazer na mão, ok? Então toma cuidado aqui para pegar a biblioteca correta e, pessoal, um problema que a gente teve, que a gente instalou a última versão e para instalação, para tudo que a gente precisou fazer deu certo e daí, né, estourou um problema quando a gente foi fazer a migração para ter uma tabela lá de usuários no banco e tudo mais, porque a versão que a gente estava utilizando aqui era uma versão mais nova que as bibliotecas que a gente tem instalado na nossa aplicação, ok? E aí a gente teve que resolver fazendo um downgrade dessa biblioteca. Então já instala ela aqui, ó, na versão 3.1.9. Acho que a 3.1.10 também não vai ter problema, né? Porque estando dentro da 3.1, que é, né? Se a gente for olhar aqui, ó, nas bibliotecas instaladas, deixa eu limpar aqui, ó. É a versão das bibliotecas que a gente está utilizando, então dentro da 3.1. A gente tem aqui a parte de até poder atualizar, mas como eu não tenho o Visual Studio, acho que ele não está com a última versão, ele não deixou aqui para mim. Então a gente vai fazer a instalação da biblioteca do Identity na versão 3.1.9, ok? Então aqui, ó, Microsoft ASP.NET, né, do Entity Framework aqui, pega a versão 3.1 e manda fazer a instalação. Aceita ali, né, a questão de baixar aqui as bibliotecas, a licença, e aí a gente já consegue trabalhar em cima do projeto para primeiro configurar todo o projeto, para depois a gente conseguir utilizar ele.
Então aqui, ó, pessoal, depois que a gente faz a instalação da biblioteca, a gente já consegue, obviamente, ver ela aqui. Ela também entra para atualizar, né? Porque não está na última versão, ok? Então, mas não tem problema nenhum para o que a gente vai precisar utilizar, sem problema nenhum, ok? E depois de instalado, né, pessoal, esta biblioteca dentro do nosso projeto, a gente vai precisar basicamente de duas classes a mais, ok? Uma classe que a gente vai utilizar para trabalhar só com a view, né, só com os campos que a gente vai ter lá na view, e uma outra classe que daí sim é uma classe de dentro do Entity Framework, do Identity, que daí sim a gente vai ter todas as funcionalidades já preparadas, né? Então a gente vai criar aqui, ó, pessoal, num primeiro momento, dentro aqui dos modelos, eu poderia criar uma outra pasta aqui, né? Isso daqui a gente acaba chamando de View Model, geralmente, né? Uma model só para aquela view, para ficar mais fácil de manipular as informações, certo? Então a gente vai precisar aqui, ó, adicionar uma nova classe. Eu vou dar o nome para ficar mais fácil de identificar aqui, ó, usuário view. Por quê, pessoal? Porque depois quando a gente for gravar este objeto, já tem lá uma classe, a gente vai ter que criar, na verdade, mas já tem todo um aparato em torno disso. E, por exemplo, os campos que a gente quer validar de campos necessário, campo de e-mail que dá para a gente fazer aqui, comparação da senha com a senha, a gente consegue fazer tudo por aqui e não daria para fazer em cima da classe que vai ser guardada lá no banco. Então, por isso que a gente vai ter que ter, neste caso aqui, um novo modelo só para receber os dados, fazer as validações que a gente precisa e depois a gente pega este objeto que vem da view, né, e daí transforma ele num outro para conseguir ter acesso a toda a questão de, né, identity, que é a parte da autenticação e autorização aqui na aplicação. Então aqui, ó, pessoal, ele vai estender lá de base model, porque num primeiro momento ele vai para o banco, depois a gente pode tirar essa classe do banco, ok? Mas num primeiro momento vai para lá. E aí a gente vai ter aqui, ó, o nome. O nome não, né? O nome não precisa. O e-mail, na verdade. Vamos trabalhar direto com e-mail. Daí a gente vai ter um campo para senha e um campo para confirmação da senha. Beleza? Então a gente vai precisar desses três campos. Já vamos colocar aqui, ó, que todos os campos eles vão ser obrigatórios, né? Então required aqui. Vou apagar aqui, né? Daí vou colocar a mensagem de erro, né? Aquilo que a gente já conhece. Campo obrigatório. Beleza. Vamos colocar aqui a anotação da table, por mais que depois vocês vão ver e vão entender ali o porquê que a gente não vai precisar dessa tabela lá no banco. Ok, mas num primeiro momento ela vai para lá porque nós vamos gerar todas as views automaticamente e para fazer isso, a classe que vai dar início ao controller e todas as views, ela precisa estar lá no contexto, então por isso que ela vai para lá por enquanto. Então campo obrigatório aqui, né? Todos os campos eles vão ser obrigatórios. A gente vai configurar aquela propriedade do display para que a gente não precise, né, entrar em todas as views e mudar o nome dos campos, porque daí, né, ele cria os labels exatamente como está aqui, né, sem o tracinho, sem acento, espaço e tudo mais. Então aqui a gente já pode colocar exatamente como a gente quer e fazer a mesma questão aqui, né? A senha nem vai precisar, né? Mas vamos deixar aqui porque a senha não tem nada de diferente. E aqui a confirmação da senha, beleza? E aí agora, pessoal, a gente vai ver duas, né, três, na verdade, três anotações que a gente ainda não havia visto por causa da questão aqui, que ainda não havia tido a necessidade. Então, quando a gente precisar, pessoal, quando a gente tiver um campo de e-mail, tem uma anotação que valida o formato do e-mail, não obviamente se é um e-mail existente, isso não tem como ser validado dessa forma,
né? Mas ela valida o formato com um texto, arroba, depois um texto, ponto e mais alguma coisa, ok? Aí, pessoal, tem duas propriedades, né? Que a gente vai trabalhar aqui nessa parte da senha. Então, aqui na senha, né? Num primeiro momento isso vai para o banco, depois a gente vai tirar. Mas o que acontece é o seguinte, a gente tem um campo aqui que se o cara preencher as informações certas, a gente vai ter uma coluna com uma informação e uma outra coluna com a mesma informação, que a senha e a confirmação de senha vão ser iguais, né? Então a gente pode, já comentei dessa anotação com vocês, colocar a anotação do not mapped. Essa coluna ela não vai ser mapeada para o banco e para, né, o resto inteiro da nossa aplicação onde a gente gere as coisas automaticamente, né? Então a gente não vai mapear para o banco, né? E ela não vai aparecer no controller e nem nas views, né? Claro que a gente vai precisar delas lá, então a gente vai ter que inserir na mão, mas pelo menos quando a gente precisar, né, ter alguma propriedade que a princípio não precisa ir para o banco, a gente pode utilizar essa anotação. E tem uma outra anotação, pessoal, que é bem interessante, né, que vai servir para que a gente consiga comparar o que tá, né, o que foi preenchido na senha e na confirmação da senha. E aí a gente não precisa fazer isso manualmente, a própria anotação já vai fazer para nós. Então, olha lá, ó. Opa, fechei aqui sem querer. Então aqui no compare, pessoal, o que ele vai pedir quando a gente abre parênteses ali, ó, é o nome da outra propriedade. Então exatamente como está aqui, é uma string, então tomar cuidado porque obviamente a gente pode errar ali na hora da escrita, então ele vai comparar, né, o que tem na confirmação da senha com a senha, ok. E caso a gente tenha algum problema, a gente coloca a mensagem ali, né, que os campos eles não coincidem, né, os valores não coincidem, ok. E aí beleza, já temos aqui um modelo pronto, né? O que a gente precisa fazer agora é colocar este cara num primeiro momento lá no nosso contexto e depois a gente vai gerar todo o controller automaticamente, né? Estou invertendo um pouquinho de como eu fiz de manhã, mas também não tem diferença nenhuma, a gente vai gerar aqui e depois vai, após termos todo o controller e as views prontas, né, e fazendo um primeiro teste, cadastrando nessa tabela, sem ainda, né, nada referente à biblioteca que a gente já instalou. Depois que tudo estiver pronto, a gente vai lá e configura todo o nosso projeto para fazer a gravação deste usuário no banco. E na próxima aula a gente vai trabalhar com a parte de autenticação, né? Então, no primeiro momento a gente grava e depois, na próxima aula, a gente vai fazer a parte de autenticação. E vamos já na próxima aula trabalhar com a parte de consulta de web service, ok? Mas eu comento um pouquinho sobre isso no final do vídeo de hoje. Então, olha lá, tem o meu modelo, sempre importante, né? Vamos só fazer o seguinte aqui, ó, colocar este modelo lá no contexto, né? Então, aqui um DB7 de usuário view, né? Vou dar o nome aqui de usuários, ok? Salva tudo isso daqui. Vamos fazer o build da solução para construir, né, toda a nossa solução com essas alterações, beleza? Porque geralmente, né, quando a gente faz isso daqui e tenta gerar um controller automaticamente, ele não faz para nós, porque tem que fazer primeiro o build, então sempre interessante fazer o build antes de gerar o controller automaticamente. Então vamos adicionar aqui, ó, um novo controller, que vai ser o nosso controller de usuário. O controller lá com as views e o Entity Framework, para ele já gerar tudo para nós e a gente não se preocupar com isso. Então eu vou dar, ele vai pedir a nossa classe aqui, né, usuário view, o nosso contexto, então tem que ter o DB7 lá, por isso que eu fiz a herança do base model ali e tudo mais, porque num primeiro momento ele vai virar uma tabela lá no banco, porque quando a gente manda gerar automaticamente ele pede, assim, a gente está mandando gerar automaticamente com o Entity Framework, né? Então por isso que ele vai pedir para nós, por mais que depois a gente possa alterar isso, ok? Gera todas as views, usa a página de layout, deixa em branco porque está lá no View Start essa configuração, e aqui eu vou mudar para usuário controller. E manda adicionar. Vamos esperar aqui carregar. Assim que a gente conseguir carregar, vamos testar isso daqui no primeiro momento.
né? Porque nem fizemos lá com categoria, criamos a classe rapidinho, geramos tudo e vamos testar, né? Vai gravar no banco, vai listar, vai editar, vai fazer tudo que a gente precisa a princípio, mas nada ainda utilizando, né, a ferramenta, a biblioteca que a gente instalou, daí a gente vai para essa questão que é configurar o nosso projeto para isso, né, para que ele possa receber a autenticação e depois a gente faz, né, o cadastro deste usuário lá na tabela que ele tem que ficar. Depois a gente vai ver toda essa questão. Então tá lá, ó, pessoal. Gerou um controller exatamente igual ao que a gente já conhece até então, né? Daquele lá que ah, o Visual Studio gera para nós, ok? Então, com todas as actions aqui e tudo mais, eu vou manter isso daqui, beleza? Ó, já está listando todo mundo. Precisaríamos de um usuário DAO, porque ele está trazendo as coisas do contexto direto aqui, mas é aquilo que a gente já conversou. E vejam aqui, ó, pessoal, que na criação a gente tem, obviamente, aquela view que abre a página e a gente tem a view que executa o clique do botão. E vejam aqui, ó, uma das coisas, e hoje a gente vai começar a conversar um pouquinho mais sobre as coisas que ele gera automaticamente, mas a gente ainda não havia visto, né? Vejam que, como a gente sempre fez lá, ele recebe um objeto aqui, ok? Do tipo que a gente escolheu, mas vejam que ele tem este binding aqui, né? Esse binding é o vínculo que a gente pode escolher, por mais que a gente tenha vários campos lá, a gente aqui pode escolher quais as informações que a gente quer que venha lá da view, né? Quando a gente tira isso daqui, obviamente que ele traz todo mundo, mas o bind ele vai servir para que a gente consiga fazer esta escolha somente dos campos que a gente quer, né, aqui no controller. E aí a gente não pode esquecer aqui, então, num primeiro momento, de já colocar a confirmação da senha. Confirmação da senha. Deixa eu ver como que eu tinha deixado lá no usuário view. Confirmação senha, acho que é isso mesmo, tá certo. E claro, né, este cara ele também tem que ser gerado lá na nossa página. Só colocar aqui, né, não vai fazer com que a informação venha se a gente não tiver isso lá na nossa página de cadastro. E depois, quando vocês forem olhar o banco, vocês vão ver que não tem coluna para este cara lá no nosso banco. Tudo bem que a gente não fez a migração aqui ainda, já vai fazer, mas vocês vão ver que não vai ter essa coluna lá. Então eu vou lá na página do Create, né, da criação, e a gente já tem aqui, ó, o e-mail, já temos a senha, e daí tem o criado em. Criado em a gente sabe que não precisa, então vamos trocar aqui, ó, para confirmação da senha. E aí fechou. Então já gerei, já tenho ali a confirmação da senha, claro que estamos trabalhando só em cima do create aqui, mas para a gente é o que vai ser necessário neste primeiro momento. Não adianta eu rodar agora, vamos fazer uma migração e um update da database só para testar tudo isso daqui. E daí a gente roda para ver como é que ficou essas views, controller, action e tudo que a gente gerou a partir do usuário. Então vou adicionar aqui, ó, uma migração da onde a gente adicionou a tabela de usuários, né, de usuário view, ok? E já fazemos um update database na sequência. Então vamos lá, já gerou aqui a migração. Se a gente olhar aqui, ó, vejam que ele vai... Tem mais alterações aqui, ó, acho que alguma coisa do item venda não havia colocado, por isso que ele está mostrando aqui, ó. Tem algumas alteraçõezinhas aqui, mas ok, ó, a nossa tabela de usuários, né? Vejam que tem ID criado em, e-mail e senha, então não tem aquela coluna que é o que contém a anotação do not mapped. Mas beleza, já executou, já criou, vamos dar o play aqui na aplicação para ver como é que isso daqui ficou. Mas a princípio a gente já tem então todas as views para cadastrar um usuário, beleza? E para na sequência já fazer toda aquela validação que a gente colocou na classe de modelo, né? Aquelas validaçõezinhas ali, inclusive algumas novas. Se isso funcionar, a gente já tem os usuários, né? Deixa eu ver se ele estava adicionando aqui, né? No carrinho de compras. Já estava, né? Tava tudo certinho aqui no carrinho de compras. Beleza, se eu adicionar um igual também, antes estava dando um probleminha aqui, já está resolvido. Beleza. Vamos lá então agora na parte de usuário.
Já temos aqui, ó, que nem a categoria. Venho aqui em criar novo, todos os campos aqui, né, ó, tudo bonitinho por causa do display, né? Então, o display faz com que as identificações fiquem da forma que a gente configurou lá, inclusive aqui, ó, tá vendo? Ó, o e-mail, a senha, o criado em não tem, né? Por isso que ele tá junto e tá lá no base model, né? Mas ó, o que a gente havia configurado na classe, ele tá mostrando ali também. Então, se a gente clicar aqui em criar todos os campos obrigatórios, e vamos agora nas outras validações ali, ó. Vou mandar criar, ó. Já pediu para validar o nosso e-mail, né? O e-mail não é um e-mail válido, né? Agora, se eu clicar aqui, ó. Opa, tava igual ali as senhas. 312, eu acho que não, né? Deixa eu cadastrar aqui de novo. Colocar coisas diferentes. Ó, acho que tava igual lá, né? Eu nem percebi, mas acho que deveria estar igual, ó, porque agora ele fala que os campos não coincidem. 123, 123, 123, 123. Mando criar. E aí ele cadastra ali para nós, ok? Então ele já faz a validação de campos necessários, essa a gente já havia visto, de e-mail, né, que ele nem sai daqui, nem faz uma requisição, ele valida do lado do front, aqui, e a comparação entre as senhas, beleza? Então até aí, pessoal, não tem nada de novo, né? Fora essas validaçõezinhas simples que a gente viu aqui. E agora sim a gente vai precisar, e vou fechar aqui todas as guias, configurar o nosso projeto para que a gente consiga ter a parte de autenticação na nossa aplicação sem ter que desenvolver todo o processo, né? Só para a gente utilizar o que já existe dentro da biblioteca. Então é o seguinte, pessoal, a biblioteca ela existe, né? Dentro da biblioteca já existe uma classe de modelo, deixa eu fechar aqui, para o usuário. Então, por isso que eu disse que num primeiro momento, este cara aqui, né, ele até está indo para o banco, mas depois a gente pode retirar. Por quê? Porque a gente quer que ele gere tudo aquilo ali para nós, né? E essa classe de usuário view era só para fazer esse trabalho aqui, ó, de gerar tudo para nós e que a gente consiga receber, ó, cadê? Um objeto lá da view. Depois a gente vai ter que fazer algumas transformações aqui, algumas mudanças, né? Então era para isso que ele serviu nesse primeiro momento, porque dentro da biblioteca a gente já tem uma classe de modelo com informações básicas, ok? Para que a gente possa utilizar. Inclusive, a gente não vai gravar, num primeiro momento está gravando, mas o que a gente vai utilizar para gravar é essa classe nova. Só que, pessoal, essa classe nova, né? Até a gente nem precisa fazer isso, mas caso a gente queira, por exemplo, agora eu vou criar a classe de usuário, não usuário view. Né? Caso eu queira, por exemplo, fazer com que este objeto que a gente vai gravar no banco tenham mais informações do que essa padrão, né? A gente consegue fazer da seguinte maneira. Por quê? Vamos dar uma olhada primeiro aqui. Ó. Classe que a gente vai utilizar para fazer essa manipulação e gravar os dados no banco é uma classe chamada Identity User, ok? E aí eu vou fazer o using aqui, eu não vou precisar dela depois aqui, não deixe import, né? Mas já vamos deixar aqui, ó. E se eu criar aqui, ó, por exemplo, um objeto dessa classe, eu posso criar ele aqui, pego o user aqui, coloco o ponto, ó, vejam todas as propriedades que a gente tem aqui, ó. Né? Então eu já tenho aqui, ó, a contagem de falhas, né, de login, e-mail, confirmação de e-mail, né? Eu vou passar pelos principais aqui, ó, ID, né? Eu já tenho e-mail normalizado, nome normalizado, endereço não, né? Número de telefone, ó, username, habilitar para fazer o login em 2 fatores. Então ela já é uma classe que já tem vários atributos básicos, mas pode ser que às vezes a gente queira mais, né? A gente quer colocar mais coisa, como por exemplo, a única coisa que eu vou colocar aqui é que a gente não tem o criado em que nem a gente vem sempre fazendo. Ah, professor, mas daí você coloca o base model aqui. Beleza, se eu colocar o base model, eu não consigo colocar aqui, ó, o identity user, que é a herança que a gente tem que fazer. Ah, mas eu não consigo fazer uma herança dupla? Não, né? A gente sabe que herança não acontece dessa maneira, só a interface que a gente pode fazer a implementação de várias. Herança a gente não tem,
né, uma herança múltipla. E aí, por exemplo, eu quero que esse cara aqui, ele tenha o nosso datetime lá, que é o criado em. Beleza? Então agora a nossa classe de usuário tem isso daqui, mas todas as propriedades do identity user. E claro que aqui a gente sabe que tem que, né, pegar ali a data e a hora atual. Percebe, né? O datetime.now, só isso. Ok? Mas o que eu quero mostrar aqui, porque né, o criado em a gente sempre coloca. Ok? Ah, mas se eu quisesse um CPF, era só colocar. Né? Se quisesse um outro campo, é só colocar, porque agora, ó, ao invés de instanciar identity user, eu instancio ó, o usuário, tenho as mesmas propriedades que a gente tinha ali anteriormente, mas agora eu tenho criado em também, ou qualquer outra propriedade que a gente queira. Então, quando a gente for trabalhar com identity e a gente vai gravar um objeto ali no banco do nosso usuário, se não houver a necessidade de criar isso porque não tem nenhum campo diferente, ok. Então você vai criar um objeto direto do identity user. Se não, você cria a sua classe, coloca os campos a mais que você precisa, né? Mas faz a herança deste cara porque é com base neste cara aqui que a gente vai conseguir fazer toda a parte de autorização, de autenticação. Autorização é uma outra coisa, né? Na nossa aplicação. Beleza. Feito isso, né? A gente precisa agora, pessoal, ir ali no nosso contexto e fazer uma pequena troca da herança que existia ali. Okay? Então a gente tem que ir ali no nosso contexto, que é onde a gente define lá todos os DB7s, ok? E agora a gente não tem mais a herança do DB context. A gente tem a herança do identity DB context. Deste cara agora. É uma extensão também do contexto, só que dentro dele já tem todas, né, já existem todos os DB7s e todas as funcionalidades para que a gente consiga trabalhar em cima dele, com toda essa parte de autenticação que já vem pronta. Faz o using dele aqui e aqui está pronto. Por isso que daí agora eu digo, pessoal, que talvez esse cara agora não precise mais, ok? Porque aí a gente vai utilizar o usuário para cadastrar no banco, né? E não o usuário view. Mas já que está aqui, a gente já gerou, depois se precisar a gente tira. A única coisa que a gente tem que fazer, né, é fazer a identificação aqui de quem é a classe na nossa aplicação que está herdando da classe lá de usuário da biblioteca, ok? Que é a nossa classe usuário. Então a gente especifica aqui em cima, beleza? Para que, né, este contexto já consiga entender quem é que está, né, quem é a classe que vai receber as informações para trabalhar com a autenticação. E aí, como tudo na nossa aplicação, a gente precisa também fazer essa configuração do identity no startup.cs. Então lá a gente tem que configurar algumas coisinhas, ok? Para que a gente consiga ter todos os objetos depois que vão fazer essa gravação e depois autentica, depois desloga e faz uma série de questões. Então, beleza. A gente vai precisar fazer mais uma migração, porque a partir do momento que a gente fez isso, né, por mais que a gente não tenha adicionado nenhum DB7 manualmente, aqui dentro tem alguns DB7s de outras classes prontas, então a gente já vai ver isso daí, ok? Mas primeiro vamos lá no startup.cs e configurar essas questões que eu disse para vocês. Então a gente tem aqui, né, a configuração da sessão, também adicionamos ela aqui, a configuração do nosso banco, de todas as injeções das classes que a gente precisa. E agora a gente vai criar mais um serviço dentro da nossa aplicação para adicionar a parte de autenticação e autorização. Autenticar é basicamente o que? O cara cadastrar um usuário e a partir disso conseguir fazer um login, né? Então verifica se esse cara, né, tá lá no banco e aí a gente autentica e a autorização é aquela questão de permissão. Aqui a gente não vai ter, né? Não tem um campo para permissão, né? Mas a autenticação é quando a gente diz que tal usuário com tal permissão, com tal regra pode acessar tal página, ok?
Então a gente vai, esse cara ele pede duas classes, que é a classe de, né, que herda do user identity e a classe que faz, pessoal, a questão da, né, permissão, né, na aplicação, que é o identity role, né? Que a gente não vai configurar nada, simplesmente vai utilizar o cara que existe, porque a gente não vai ter essa questão de, né, dizer quem que pode entrar ou não. Depois eu vou mostrar um pouquinho disso, mas a gente não vai configurar nada manualmente. Então a gente só passa aqui, ó, aqui para nossa identidade, para funcionar a autenticação e a autorização. Quem vai controlar os usuários é essa classe aqui, que herda lá da classe Identity User, e essa daqui vai gerenciar as permissões, ok? Para a gente fechar este primeiro cara aqui, a gente vai, né, adicionar, pessoal, o serviço de armazenamento do Entity Framework, né? Então, add Entity Framework Stores, né? A gente vai adicionar, a gente vai permitir com que o Entity Framework gerencie essa parte de cadastro, alteração, listagem e tudo mais dos usuários, passa a classe de contexto, e aqui a gente tem mais um carinha, né, que a gente vai utilizar aqui, faltou parênteses aqui, né, por isso que não está autocompletando, que é esse add default token providers, né. Depois eu vou mostrar um exemplozinho ali, né, mas esse cara vai me permitir, pessoal, gerar token de e-mail, de uma série de coisas aqui que ele já vai fazer para nós automaticamente, sem que a gente precise quando, né, quando a gente tiver necessidade ali na aplicação de fazer isso na mão. Já tem coisa de recuperação de senha, de confirmação de cadastro, um monte de coisa, ok? Depois a gente vai dar uma olhadinha ali em todos eles. Para a gente fechar aqui na parte dos serviços, a gente vai configurar aqui, pessoal. Vamos criar mais um serviço aqui. A gente vai configurar os cookies da nossa aplicação aqui, basicamente, para a gente conseguir dizer quem é dentro da nossa aplicação. Vejam que eu abri mais chaves aqui, ok? Antes eu tenho que criar uma expressão lambda, então esse carinha aqui, agora sim. Porque daí aqui eu consigo dizer, né, e eu tenho que informar isso quando a gente trabalha com identity, quem é o caminho, que basicamente é uma action, que faz a autenticação na nossa aplicação, por mais que a gente não tenha ainda. Então vai estar dentro de usuário, que é o nosso controller barra login. Tomem cuidado para que comece com barra, porque é um caminho, e se não começar, ele vai estourar um erro. Estourou de manhã porque eu tinha esquecido, né? Então eu preciso informar para a nossa autenticação quem é o cara dentro da aplicação que faz essa autenticação. E caso ocorra uma questão de acesso negado, para onde eu quero que seja redirecionado. Então a gente pode ter uma view. A gente pode ter uma view que já está sendo configurada aqui. A partir do momento que a nossa aplicação, num determinado acesso, perceber que aquele acesso não tem autorização, ele faz este redirecionamento, e vocês vão ver que daí eu não preciso fazer nada para isso, né? Claro que eu vou precisar colocar uma coisinha ou outra ali ainda no controller, que a gente vai ver na aula que vem, mas a partir do momento que eu falar assim, ó, esta action, ela só pode ser acessada se o cara estiver autenticado, né? Se o cara já não tiver autenticado, ele já redireciona para nós, né? Então, depois que a gente faz essas configuraçõezinhas aqui e utiliza uma anotação para dizer isso, todo o processo é muito simples, as coisas funcionam muito bem, sem que a gente precise programar quase nada na mão, né? Mas é quase nada mesmo. Então aqui beleza, pessoal, na parte de serviços a gente já configurou o que precisava, ok? Para que a nossa autenticação funcione, né? E aí a gente precisa, assim como a gente fez aqui embaixo lá para a sessão, e a parte de autorização a gente já tem aqui, a gente precisa configurar a autenticação, ó. Então eu tenho aqui o Use Authorization, e agora eu vou colocar aqui ó, o Authentication, para que a nossa aplicação, né, permita a autenticação, ok?
E aí, no startup.cs é isso que a gente precisa fazer, né? Dificilmente a gente tem alguma coisa agora que a gente vai sair programando que não vai precisar vir aqui no startup fazer alguma coisa, né? Antes, como eu disse para vocês, nem existia esse startup.cs, que é essa parte de configuração. Que basicamente antes já tinha tudo dentro e a nossa aplicação ela ficava com um monte de coisas que talvez não fossem utilizadas. Agora, basicamente é uma aplicação bem mais enxuta e tudo que a gente precisar a gente configura e vai informando para a aplicação que vai utilizar ela, a ferramenta ou a biblioteca, né, ou a ideia ali dentro do projeto. Agora, pessoal, para a gente ir, né, lá para o nosso código de novo e já na sequência vamos conseguir cadastrar um usuário lá na base. Claro que a gente tem um usuário sendo cadastrado, mas não é ali que a gente vai cadastrar. A gente precisa fazer aqui, ó, mais uma migração. Agora a gente está adicionando, né, a tabela de usuário, não o usuário view, ok? E vocês vão ver, pessoal, que agora a quantidade de tabelas que vão ser geradas não é só esta de usuário. Por quê? Claro que esta de usuário, e não vai ter nem este nome, vocês já vão ver ali, né? Essa a gente fez até alguma coisinha para que isso acontecesse, mas se vocês olharem aqui na migração que já gerou, aí ele está executando aqui, ó, vocês vão ver, ó, aqui tem uma tabela, ó, de regras, uma tabela de usuários, olha lá, ó, né? E a gente vai ter várias tabelas aqui, ó, referente à parte dessa biblioteca que a gente colocou e de funcionalidades prontas que a gente pode aproveitar. Então, se a gente chegar aqui na nossa, né, base de dados do Vendas Web Noite, olha o tanto de tabela que vai aparecer a mais aqui, ó. A gente tem aqui, ó, todas essas tabelas que a gente basicamente não pediu para gerar, né? E que são funcionalidades que já existem dentro da biblioteca e a gente pode utilizar. Não tem o porquê a gente, né, criar coisa nova aqui, né? Dentro de tudo isso que já tem, dificilmente talvez a gente precise de mais alguma coisa. O que a gente vai trabalhar no primeiro momento, ó, é este cara aqui, ó, este ASP.NET Users é onde a gente vai guardar os nossos usuários. E se a gente olhar este cara aqui, ó, vocês vão ver que tem, ó, todos aqueles campos que eu já havia mostrado ali. E lá no final, ó, tem o nosso criado em, que é o campo que a gente quer a mais, né? Que a gente poderia colocar e adicionar qualquer outro campo ali. O que a gente precisa fazer agora, pessoal? Basicamente, aqui, ao chegar o nosso, né, objeto de usuário view, a gente vai ter que transformar ele, né, num objeto de usuário e cadastrar ele pela biblioteca, né, pela biblioteca que a gente acabou de trazer para cá. E na verdade é muito simples da gente fazer isso daí. Então, ó, se o estado do modelo estiver válido, ou seja, todas aquelas validações que a gente colocou no usuário view passaram, aí o que eu vou fazer? Criar um objeto de usuário, ok? Usuário. E eu preciso aqui, pessoal, passar pelo menos duas informações que serão obrigatórias no cadastro de usuário. Número de telefone não é, tem uma série de questões que não vai ser, mas o username é uma propriedade obrigatória que a gente tem que passar. E a gente não adicionou o nome, a gente só tem o e-mail, né? Então eu vou pegar ali, ó, o usuário view e vou passar para dentro do username o e-mail, ok? Porque a gente não tem essa informação, a gente só tem, né, o e-mail e a senha. E aqui, pessoal, um outro cara que a gente tem que passar também é o e-mail. Então, neste caso aqui, por a gente não ter colocado mais propriedades lá na view, a gente vai passar para o objeto de usuário que herda do user identity, ok? Essas duas propriedades. E essas duas são obrigatórias, ok? Obrigatórias, senão a gente não consegue fazer o cadastro de usuário. E aí vocês devem estar pensando que não deve ser só isso, até porque a gente precisa, obviamente, guardar a senha, né? Mas a gente vai passar a senha numa outra, né, num próximo passo que a gente tem aqui. Tendo este objeto agora aqui, o que a gente precisa, pessoal, são dos objetos, né, que gerenciam o cadastro e a parte de, né, login e logout,
para que a gente consiga cadastrar esse cara na base, né? Ah, professor, mas é só pegar o contexto. Eu vi aqui, ó, que se a gente de repente pegar o contexto, aqui dentro eu tenho uma tabela, ó, de usuários. Tenho, mas a gente não precisa fazer por aqui porque já tem métodos prontos para a gente fazer essa questão, né? Que inclusive ele faz muito mais do que cadastrar um usuário. Ele gera hash para não guardar a senha, ele normaliza os e-mails, o nome do usuário, uma série de questões, por isso que a gente não adiciona direto por ali. E aí, ó, a gente vai pedir esses objetos pela injeção de dependência, e são objetos que por enquanto a gente ainda não havia utilizado. Eu vou colocar só um agora por enquanto, porque o outro, pessoal, a gente faz na próxima aula, né? Então o objeto que a gente vai utilizar aqui, ó, é um objeto do tipo User Manager. A gente tem que passar qual é a nossa classe, né, que faz a herança lá do User Identity, faz o using aqui, né, dá um nome para o objeto, User Manager, ok? E recebe ele, como a gente já sabe, né, aqui no controller, porque a partir do momento que nós configuramos ali, né, toda aquela questão do startup.cs, este objeto já chega para nós. E aí só aquela questão que a gente já conhece, né? User Manager, ponto e vírgula, e fechou. Depois a gente vai precisar de mais um, que é o Sign-in Manager, que é o que vai controlar o login e o logout. Este User Manager vai servir para controlar, né, gerenciar, como o próprio nome já diz, o usuário. O Sign-in Manager vai servir depois para que a gente controle login, logout e uma série de questões. Não vou colocar agora porque a gente também não vai utilizar. Utilizaremos na aula, na aula passada, não, né? Na aula que vem. Então agora com este objeto aqui, ó, pessoal, vamos voltar aqui, criei o nosso usuário e vamos pegar o User Manager. Vocês vão ver que quando eu colocar ponto nele aqui, né, para acessar os métodos disponíveis, a gente já vai ter um método para criar o objeto lá na base, né? Este create assim, que é ele que vai me permitir cadastrar o usuário já naquela tabela que foi gerada teoricamente, né, automaticamente ali. O que esse cara me pede? Esse cara me pede, né, ó, o objeto de usuário, que é esse que a gente criou aqui em cima, ok? E ele me pede aqui também, ó, pessoal, num segundo parâmetro, a senha, né? Então, a senha deste usuário, que não está aqui, ó, né? A senha está vindo aqui no usuário view, né? Então, tomar cuidado para passar a senha do objeto correto, passa a senha aqui e basicamente ok, né? Só que se a gente olhar aqui, ó, tem uma mensagem dizendo que este método é um método assíncrono, né? Então, basicamente, a gente teria várias pessoas executando a mesma coisa ao mesmo tempo, a grosso modo. Assim como a gente tem agora, ó, pessoal, toda vez que a gente, numa action ou no método, chama algo que é assíncrono, a gente também tem que dizer que a action ou o método é assíncrono e que agora ele executa uma tarefa, uma task, daquilo que a gente já retornava antes. Ok? E este cara aqui também tem que ser chamado de forma assíncrona. Então, sempre que tiver o await na frente, é para que, basicamente, ele execute essa função assíncrona. Só que isso daqui me retorna um resultado, né? Então, a princípio, quando a gente não sabe em que objeto gravar isso daqui, o que a gente faz? Gera um var, vamos dar o nome aqui, ó, de resultado, e faz com que ele receba o resultado disso daqui. Ah, professor, mas o que isso vai retornar? Agora passa o mouse ali, ó, e a gente consegue ver que este create assim, que claro que tem na descrição aqui, eu consigo ver aqui embaixo, né, mas aqui fica mais fácil. A gente consegue ver que ele retorna esse identity result. Então, se quiser deixar como var, ok. Se quiser trocar para o identity result, também ok, que o resultado vai ser igual. O que a gente precisa fazer agora, pessoal, é testar. Ah, professor, mas já cadastrou? Se eu colocar todas as informações corretas lá, ele vai cadastrar. Mas o que eu quero mostrar aqui também é que essa biblioteca tem um negócio bem interessante relacionado à senha. Ó, não se preocupem com isso daqui. Isso daqui está gravando naquela outra tabela que se depois a gente precisar, a gente retira. Ok? Que é o usuário view, que não é no lugar onde a gente vai utilizar para cadastrar as informações.
Então vamos executar aqui e vamos ver o resultado disso rodando na nossa aplicação. Então olha lá, ó. Vamos ir lá no cadastro, barra, comeu uma porta aqui, barra usuário, barra create, já dá para ir ali. Coloco um e-mail válido, coloco uma senha válida, né, só para bater as informações e vou mandar cadastrar. Ele vai parar aqui para mim, ó, e aí eu olho o resultado. Então vendo ali, ó, pessoal, que ele já diz que falhou. E se eu expandir aqui, ó, eu tenho 4 erros, né, e o meu sucesso ele tá falso porque a gente tem erro. Pessoal, o Identity, de uma forma padrão, ele já valida a força da senha. Então, olha lá, o password, né, a senha é muito curta, né, daí é que ele está dizendo ó, que tem que ter pelo menos um caractere não alfanumérico, um caractere especial, que a gente precisa de letras minúsculas e que a gente precisa de letras maiúsculas. Então, a gente pode ir lá no startup.cs trocar tudo isso, né, configurar de uma maneira diferente, mas a princípio ele já vem com todas essas validações. O que a gente precisa fazer, é claro que aqui não vou fazer a tradução daquelas mensagens que vem em inglês, mas a gente vai mostrar esse resultado na tela. E para isso a gente já sabe como mostra a mensagem, né? Que é pelo model state lá e tudo mais. Para não ficar muito bagunçado aqui, eu vou criar um método novo que não vai retornar nada, que vai ser o adicionar erros. Ok? Que a gente recebe ali o identity result, pode ser resultado. Inclusive, já posso, né? Eu vou ter que testar o resultado dele aqui, então por enquanto deixa assim. Ok? Mas basicamente o que a gente vai fazer? Um for, né? Em cima do resultado, ponto, e a gente tem aqui, ó, uma lista de erros. Ó, não sei novamente o que colocar aqui no var, aqui ele já disse para mim, ó. Então, estes objetos que a gente está percorrendo aqui são do tipo identity error. E se eu quiser chamar o nome do objeto de erro, né, ou erro, tanto faz, beleza. O que a gente precisa fazer? Adicionar essas mensagens para que elas sejam mostradas lá na view. Como? Model state, já vimos isso daqui, adiciona uma mensagem de erro, né? E aí, ó, eu só passo aqui, ó, como a mensagem, o erro.description, porque daí ele pega a descrição. Vai estar em inglês? Vai estar em inglês, depois teria que fazer aí de repente, uma tradução ou alguma coisa do tipo, mas aqui eu já consigo percorrer os erros que ele vai acusar, adiciono dentro do model state, e a partir do momento que o model state tiver alguma coisa, ele exibe lá na tela, porque lá no create, como aqui na view, a gente já tem aqui o validation summary que a gente já viu também, e as mensagens aparecerão aqui, beleza? Feito isso, agora já está quase pronto. O que eu preciso fazer, né? A gente viu que isso daqui pode ou não dar um erro. Então eu vou perguntar se o meu resultado, ó, ele deu sucesso. Vejam que esse cara é um booleano, né? Então vai estar verdadeiro caso ele consiga gravar. Se conseguir gravar, eu vou executar o que a gente já tinha aqui embaixo. Ah, professor, vai duplicar o objeto lá? Não tem problema, grava esse daqui também lá, depois a gente tira, né? Aqui tranquilo. Só que o que eu quero basicamente aqui é que ele retorne para o index, né? Então, só para não ficar na mesma página. Então, se deu sucesso, vai gravar lá o usuário viu também, depois a gente pode ver isso. Vai, né, salvar as alterações e vai redirecionar. Se ele não entrar aqui, eu quero que ele abra essa view. Então já está quase pronto, mas eu vou chamar esse adicionar erros aqui, ó, passando o meu objeto do resultado. E aí, se ele não entrar aqui, ele adiciona os erros, fica na mesma view, mantém as informações na tela porque a gente está mandando o objeto de novo, e aí fechou, ok? Aí a gente consegue, pessoal, gravar este objeto na tabela certa para que depois a gente consiga fazer o login e o logout com base nisso daqui que a gente implementou agora, ok?
Vamos fazer um teste, vamos ver como é que vai ficar no banco. A princípio parece que só foi feito um cadastro, mas depois nas próximas aulas, né, na próxima aula, a gente obviamente vai implementar o login. Então a gente cria uma tela de login, o cara preenche as informações, já vão existir métodos para buscar ele no banco e fazer a autenticação, e depois, quando tiver autenticado, a gente clica lá para fazer o logout e ele vai tirar o objeto, né, da aplicação, ok? O usuário daquela aplicação ali, beleza? E aí, pessoal, né, como eu disse aqui, eu não vou apagar aqui agora para a gente não perder tempo, né, mas toda essa parte aqui de detalhes, né, de tudo que está pegando, na verdade, da tabela de usuários, que é o usuários view lá, a gente poderia tirar sem problema nenhum, porque obviamente a gente teria somente uma tabela no banco para isso, né, e fazendo a remoção daqui, eu já poderia tirar lá do contexto também, porque não, professor, mas daí a gente só não quer a tabela, vem aqui e comenta. Se eu comentar isso daqui, pessoal, tudo aquilo que a gente gerou automaticamente, né, a partir do nosso modelo, ó, vai começar a dar erro. Então, por isso que eu vou manter neste primeiro momento. Depois a gente pode tirar lá, ok? E agora, vamos testar. Se não esquecemos de nada ali no meio do caminho, ele já vai criar, pessoal, um usuário, vai criar lá na tabela de usuários, né, do que é o usuários view, mas vai gravar dentro da tabela do Identity com várias coisinhas ali que a gente não precisou fazer a não ser mandar cadastrar, beleza? Vamos testar aqui, ó. Barra usuário, barra create. E vamos lá, né? Ó, vou pegar, não tinha ninguém lá, né? Tinha lá na outra tabela, mas não nessa que agora ele vai ser gravado, né? Então, se a gente colocar aqui, né, que não bate, ele faz primeiro a nossa validação. Aí, se eu colocar aqui as informações que batem, ele entra ali no model state, né, na validação, e adiciona todas as mensagens aqui agora, né? Então, eu vou pegar algo que eu já havia colocado aqui, ó, esse teste 3, ó, tem letra maiúscula, tem letra minúscula, caractere não alfanumérico, né? E aí, né, se eu mandar cadastrar, já é para ele cadastrar, ó, cadastrou aqui. Só que agora vejam o seguinte, vou cadastrar um novo, com a mesma senha, né? Ó, eu não fiz nada, pessoal, absolutamente nada para isso daqui acontecer, ó. Ele já valida para nós, obviamente, que, né, não pode ter um nome igual, porque é o campo que ele utiliza para login. Se tiver um cara igual, não tem como a gente saber qual é o usuário que está logando, né? Então, aquelas validações, não pode cadastrar um produto com o mesmo nome. É a mesma coisa, ok? Só que a, a biblioteca já faz aqui para nós. Se eu mudar aqui, né, e claro que este campo aqui, ele não poderia ser os de baixo ali, né? Não poderia ser campus texto, teria que mudar para o password aqui e tudo mais, mas beleza, fim de testes aqui, tranquilo. Manda cadastrar, ó, e agora ele cadastra. E eu não consigo cadastrar um que tenha o mesmo, né, username. Para a gente fechar aqui, pessoal, o vídeo obviamente é menor, se a gente estivesse fazendo em sala de aula, estaria tirando dúvidas, né, desenvolvendo um pouquinho mais devagar para que vocês fossem acompanhando. É claro que só eu desenvolvendo e falando, o vídeo ele fica bem menor do que, né, a nossa aula, mas vejam que a mesma aula que eu dei aqui agora, eu dei de manhã. De manhã deu um probleminha aqui, foi aquela questão da versão. Fiquei uns 15 minutos para tentar descobrir o que, que era, mas depois conseguimos resolver. Mas aqui a gente viu exatamente a mesma coisa que o pessoal da manhã. Depois, pessoal, quem já quiser ir implementando, eu sempre digo, já dá para ir implementando, e a gente já tem 90% de login e de logout, por mais que a gente não tenha feito nada. Só isso daqui já me dá um bom caminho para fazer as coisas depois. E se já quiserem dando uma olhada, ó, o objeto que vai fazer isso é o Sign-in Manager. Este cara aqui, ó. Então, recebemos aqui, né, um objeto dele, né? Colocamos ali na injeção de dependência também, ok? E fazemos com que o Sign Manager, opa, que é o objeto global,
receba o que veio injetado. Se já quiserem dar uma olhada nesse objeto, você já vai ver que tem método para, né, autenticar, tem método para fazer o logout, já tem tudo pronto e já dá para fazer, ok? Vamos olhar aqui, ó, ao final, a nossa tabela de usuário e já é para que a gente tenha ali, ó, 2 usuários, né? Então, olha lá, ó, os IDs, ele não gera sequencialmente, vejam ali, né? Ele gera um guide, ó, o username, o 1, né? E o outro, né? O primeiro que a gente cadastrou. Tem aqui um cara também normalizado, justamente para que na hora do login, se eu escrever com letra maiúscula ou com letra minúscula, que ele considere o mesmo e-mail, né? O nome aqui, né? Aqui é o nome do usuário. Aqui tem a mesma coisa para o e-mail, né? Ele já tem uma questão ó, de confirmação e já tem método que faz isso. Você não precisa vir na mão e alterar isso daqui, né? Você cria a lógica para isso e passa para o método que faz a confirmação, que ele já verifica isso daqui. Ah, se isso daqui tiver falso, eu posso barrar o usuário na hora do login? É uma ideia, né? Aqui eu já tenho ó, a hash do password. Estão vendo aqui, ó? Eu não consigo ver a senha do usuário e a gente nem poderia, né, ver a senha do usuário. Aí tem algumas outras coisas aqui, pessoal, que depois vale a pena dar uma olhada, né? O número de celular, login em 2 fatores. A gente pode contar a quantidade de falhas que, né, ele conta para nós a quantidade de falhas que teve num login. Isso daí ele pode ser a partir de uma quantidade, se eu não me engano, 3 ou 5, ele bloqueia para nós o login, né? Então, vejam que já tem tudo pronto, não precisa implementar, se for assim, né, padrãozinho dentro daquilo que a gente entende, por um login e senha, né, por uma autenticação, autorização e tudo mais, a biblioteca te dá tudo. É só vocês darem uma olhada que bem provavelmente tudo que vocês precisem já tenha desenvolvido aqui, ok? Inclusive tem, pessoal, vários artigos em português sobre a utilização do Identity, né, dentro de uma aplicação ASP.NET Core. Se vocês escreverem ali, ó, Identity 3.1, ASP.NET Core, vocês já vão encontrar várias coisas. Mas claro que na próxima aula a gente vai implementar então a parte do login e do logout, porque agora a gente já tem o objeto cadastrado. Beleza? Pessoal, fechamos por aqui. Hoje, né, se tiverem dúvidas ou na sequência tiverem dúvidas, me mandem as dúvidas. Eu vou estar em banca a partir das 5 horas. Estou terminando de gravar o vídeo 20 para as 5. Então, eu vou estar em banca a partir das 5, beleza? Mas estarei no computador e tudo que eu puder ajudar ali no momento que vocês forem me mandando mensagem, eu vou ajudando. Não lembro se tinha dúvida da aula passada, mas se tiver, pessoal, talvez tenha passado alguma coisa em branco, me avisem que a gente conversa também. Beleza, pessoal? Valeu! Por hoje é só, e daí quarta, aula normal, ok? Quarta já não tem mais banca, as bancas acabam amanhã, e daí a gente tem as 2 aulas de quarta e de segunda-feira que vem, que é onde a gente encerra o nosso conteúdo normalmente, beleza? Valeu, pessoal, um abraço, e quem tiver dúvida, manda uma mensagem aí. Até mais!